Estatística começa com a ideia de incerteza. Sempre que você observa um fenômeno do mundo real, seja comportamento de usuários, tempos de processamento, fraudes, falhas de serviço ou perfil de benefícios, existe variabilidade. Probabilidade é a linguagem usada para descrever essa variabilidade de forma consistente, permitindo calcular riscos, comparar cenários e tomar decisões com base em evidência. O conceito mais básico é o de experimento aleatório, que é uma situação em que o resultado não é conhecido com certeza antes de acontecer. O conjunto de resultados possíveis forma o espaço amostral, e os eventos são subconjuntos desse espaço, como ocorreu uma falha, o tempo de resposta ficou acima do esperado ou o cliente pertence a determinado perfil. Um modelo de probabilidade é a forma de atribuir pesos a esses eventos, respeitando regras como não negatividade e o fato de que a probabilidade do espaço total deve somar o todo. Na prática, escolher um modelo é decidir como representar o fenômeno, e isso pode vir de suposições teóricas, de dados históricos ou de ambos. Probabilidade condicional aparece quando a chance de um evento muda porque você sabe que outro evento ocorreu. A pergunta deixa de ser qual a chance disso acontecer e passa a ser qual a chance disso acontecer dado que algo já aconteceu. Essa noção é central em detecção de anomalias e em classificação, porque a informação disponível altera o risco. A partir dela, surge a ideia de independência. Dois eventos são independentes quando saber que um ocorreu não muda a probabilidade do outro. Em dados reais, independência total é rara, mas o conceito é importante porque muitos métodos assumem independência como aproximação, e entender essa suposição ajuda a interpretar limites do modelo. Variáveis aleatórias são uma ponte entre eventos e números. Em vez de lidar apenas com categorias, você define uma função que transforma resultados do experimento em valores numéricos, como número de acessos, valor pago, quantidade de tentativas falhas ou tempo de fila. Variáveis aleatórias discretas assumem valores contáveis, como contagens. Variáveis aleatórias contínuas assumem valores em um intervalo, como tempo e temperatura. Essa distinção muda como você calcula probabilidades. No discreto você soma probabilidades. No contínuo você trabalha com densidades e áreas sob a curva. Esperança, também chamada de valor esperado, é uma medida de tendência central no sentido probabilístico. Ela responde à ideia de média de longo prazo do processo e é muito usada para custo esperado, perda esperada e retorno esperado. Variância mede dispersão, ou seja, o quanto os valores se afastam do esperado. Desvio padrão é a forma mais intuitiva de enxergar essa dispersão, porque está na mesma unidade da variável. Covariância mede como duas variáveis variam juntas. Se covariância é positiva, elas tendem a subir e descer juntas. Se é negativa, uma tende a subir quando a outra desce. Se é próxima de zero, não há tendência linear forte, embora ainda possa existir relação não linear. Quando você tem várias variáveis ao mesmo tempo, organiza essas covariâncias em uma matriz de covariância, que resume variâncias na diagonal e covariâncias fora da diagonal. Essa matriz é fundamental para entender correlações entre atributos, para reduzir dimensionalidade e para analisar estabilidade de modelos. Distribuições são modelos que descrevem como uma variável aleatória se comporta. No discreto, você trabalha com funções de probabilidade que atribuem chance a cada valor. No contínuo, você trabalha com funções densidade, onde probabilidades são obtidas por integração em intervalos. Em inteligência da informação, escolher uma distribuição pode ser útil para simular cenários, construir intervalos de confiança, definir testes estatísticos ou criar modelos probabilísticos. Em muitos casos, você não precisa acertar a distribuição perfeita, mas precisa entender o suficiente para não usar um modelo incompatível com os dados, como aplicar um modelo simétrico em uma variável altamente assimétrica sem tratamento. Entrando em estatística descritiva, o objetivo é resumir e entender um conjunto de dados antes de qualquer inferência. Medidas de posição como média e mediana dão uma visão do centro. Medidas de dispersão como variância, desvio padrão e amplitude interquartil mostram o quanto os dados variam. Medidas de forma, como assimetria e curtose, ajudam a perceber caudas longas e concentração. Visualizações como histogramas e gráficos de densidade mostram a distribuição, enquanto gráficos de dispersão mostram relações entre variáveis.
Uma boa descrição evita conclusões apressadas e revela problemas de qualidade, como valores inválidos, duplicidades e mudanças de padrão ao longo do tempo. O teorema do limite central é um dos motivos pelos quais a estatística funciona tão bem em prática. Ele diz, de forma intuitiva, que a média de muitas observações independentes e com variância finita tende a se comportar como uma distribuição aproximadamente normal, mesmo que os dados originais não sejam normais. Isso justifica o uso de aproximações para intervalos de confiança e testes, especialmente quando o tamanho da amostra é grande. O ponto importante é reconhecer condições e limites. Dependência forte, caudas extremamente pesadas e amostras pequenas podem quebrar a aproximação. Teste de hipótese é uma forma estruturada de avaliar uma afirmação sobre o mundo usando dados. Você define uma hipótese nula, que representa um cenário padrão, e uma hipótese alternativa, que representa o efeito ou diferença que você quer detectar. Em seguida, calcula uma estatística de teste e avalia o quão compatíveis os dados são com a hipótese nula. O valor de significância define o quanto de evidência você exige para rejeitar a hipótese nula. É essencial entender que rejeitar ou não rejeitar não é provar verdade, e sim medir evidência dentro de um modelo. Também é importante reconhecer os riscos de erro, como rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira ou não rejeitar quando ela é falsa, e como o tamanho de amostra e variabilidade influenciam esse equilíbrio. Intervalo de confiança complementa esse raciocínio, porque em vez de um veredito, ele fornece uma faixa plausível para um parâmetro, como uma média, uma proporção ou uma diferença entre grupos. A largura do intervalo depende da variabilidade e do tamanho da amostra. Mais dados e menos ruído normalmente geram intervalos mais estreitos. Em ambientes analíticos, isso é valioso para evitar decisões baseadas em estimativas pontuais instáveis. Estimador de máxima verossimilhança é um método para ajustar parâmetros de um modelo escolhendo os valores que tornam os dados observados mais prováveis segundo a distribuição assumida. A intuição é direta. Você procura os parâmetros que melhor explicam o que foi visto. Esse método aparece em muitos modelos clássicos e também em variantes modernas, porque é uma forma consistente de transformar um problema estatístico em um problema de otimização. Inferência bayesiana muda o ponto de vista ao combinar conhecimento prévio com evidência dos dados. Em vez de tratar parâmetros como valores fixos desconhecidos, você os trata como variáveis aleatórias e atualiza crenças com base nos dados. A distribuição a priori representa o que você acredita antes de observar, a verossimilhança representa como os dados são gerados segundo o modelo, e a posteriori representa a crença atualizada após ver os dados. Esse enfoque é muito útil quando você tem poucos dados, quando quer incorporar conhecimento de especialistas ou quando precisa atualizar estimativas continuamente à medida que novas observações chegam. O coeficiente de correlação de Pearson é uma medida padronizada de relação linear entre duas variáveis numéricas. Ele deriva da covariância, mas é normalizado para variar em uma escala interpretável, onde valores próximos dos extremos indicam forte relação linear e valores próximos de zero indicam pouca relação linear. O cuidado aqui é interpretar corretamente. Correlação não implica causalidade, e Pearson captura relação linear, então pode ser baixo mesmo quando existe relação não linear forte. Por fim, o boxplot é uma ferramenta visual simples e poderosa para resumir distribuição e detectar possíveis outliers. Ele se baseia em quartis e na amplitude interquartil, mostrando mediana, dispersão central e pontos que ficam muito afastados do padrão. Avaliar outliers não é apenas remover valores extremos. Primeiro, é preciso entender se o valor é erro de captura, duplicidade, unidade errada ou se é um evento real e importante, como fraude, pico de demanda ou caso raro. Em inteligência da informação, outliers podem ser ruído ou podem ser exatamente o que você está tentando encontrar, então a decisão depende do objetivo e do contexto. Com esses conceitos, você ganha uma base para analisar dados com rigor, modelar incerteza com probabilidade, descrever comportamento com medidas e gráficos, inferir parâmetros com confiança, testar hipóteses com critério, ajustar modelos com máxima verossimilhança, incorporar conhecimento com Bayes, medir relações com correlação e diagnosticar extremos com boxplot. Essa base é o que sustenta análises confiáveis e decisões defensáveis em ambientes reais.